Oi pessoal, hoje é dia de canal aqui no canal. Oi pessoal, hoje é dia de customização aqui no canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa a partir dessa calça. Ela tava bem instruída, mas a gente achou uma utilidade pra ela. Como cada calça tem um tamanho, um jeito, um formato, hoje a gente não vai ter molde, não vai ter e-book. Tudo bem? Então você tem que ficar bem atento a todos os processos, as medidas que eu vou passando durante o vídeo pra entender certinho como faz o fundo, como faz o forro e assim por diante. Então deixa o seu comentário aqui e me diz o que você achou. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me fala, porque daí a gente traz mais coisas do mesmo tipo. Então, agora bora pra aula! Então, pessoal, a gente vai começar vendo o estrago da calça. Olha só o estado da calça do meu marido. Homens, né, gente? E ele ainda queria usar mesmo assim. Mas agora a gente vai fazer ela virar uma bolsa, porque é melhor ainda, a gente vai ter outras utilidades para essa calça. E como que a gente vai começar? Se eu quero que seja uma peça grande, eu vou usar aqui, ó, dessa parte do gancho, ó, essa parte aqui, tá? Do fim do gancho pra baixo, que eu vou contar. E isso vai determinar o comprimento da minha bolsa, ok? Então, eu não quero que ela fique tão maior, assim, tão mais comprida. Então, eu vou colocar aqui 6 centímetros, tá? Eu vou usar a régua mesmo. E, ó, do fim do gancho, eu conto 6 centímetros de um lado e do outro lado. Ok? Eu marco assim, com giz aqui, tá? Aí, nós vamos dobrá-las. E eu vou passar uma reta. Eu gosto muito desse tipo de régua, ó, porque ele te ajuda a ter os ângulos bem corretos, ok? Então eu vou colocar aqui e vou enquadrar o ângulo dessa parte aqui, ó, com a lateral da calça. Então vai me ajudar um pouco mais, tá? E aí, a gente vai alfinetar aqui, ó. Se você conseguir fazer ela ficar certinha, né? Ó, as laterais e tal, tudo certinho. A gente só alfineta e corta. Se você tiver ainda um pouco de medo, você pode fazer um lado e depois o outro, sem problema nenhum, ok? Vou virar ela aqui pra mim. E vou colocar mais um alfinete e vou cortar. Eu reservo essa parte aqui. E agora, nós vamos cortar essa parte aqui do fundo, tá? A sua pode não estar tão esgarçada quanto a minha, tá? Mas o ideal é que você tire, ó, toda essa parte aqui, ó, da costura. Então é só cortar bem do ladinho mesmo, ó. Tirando essa parte aqui da costura. Ó, essa parte toda aqui da calça jeans. De um lado e do outro também. Essa parte aqui. Vindo do avesso. E agora a gente tem que sumir com esse rasgado deste tamanho, correto? Vamos lá. Aí, pra gente fazer isso, bem legal e bem certinho, eu vou pegar aqui, ó. Não precisa ser lá de cima, exatamente de cima. Eu vou fazer aqui do meinho pra baixo, tá? E vou fazer uma reta. Bem aqui. Ok? E aqui eu vou alfinetar. Por enquanto, eu ainda não vou cortar, tá bom? E desse lado também,
nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que tomando um pouquinho mais de cuidado por causa do zíper, tá bom? Então nós vamos fazer essa reta logo abaixo do zíper. Vou virar aqui pra dar pra ver melhor. O zíper está aqui e eu preciso tomar cuidado pra não pegar o zíper, então eu vou descer bem aqui, ó, onde acabou o meu zíper e vou passar essa reta, a mesma reta, tá bom? E a gente vai tirar esse ganchinho da calça. Agora, a gente vai ver isso lá na máquina, como é que vai ficar. Então aqui, ó, já terminei, fiz as duas costuras, tá? Ó, aqui, a parte de dentro da frente e a parte de trás. E ela ficou assim, na frente e atrás. Parece uma sainha jeans, né? Mais ou menos a mesma ideia, tá? E aí, a gente vai. Eu vou virar aqui de novo, tá? Só queria que vocês vissem como fica, mais ou menos. Eu viro. O ideal é tirar esses excessos, mas não tão perto da costura. Então, só tira o excesso do biquinho, do gancho e tal, tá? Não precisa tirar tanto. E aqui também, tá, gente? Só os excessos. Nada tão perto assim da costura, tá? Que possa depois fazer desfiar a peça e tudo mais, tá bom? E agora, nós vamos unir novamente, ó, as laterais, tá? E nós vamos passar uma costura aqui, tá? Então agora a gente vai fazer uma reta aqui, ó. Vou fazer aqui mesmo, tá? Ó. A gente vai tirar esse biquinho que ficou aqui. E eu vou passar uma reta a 1 centímetro mais ou menos, tá? Ó, deixando só 1 centímetro mesmo. E eu vou agora passar uma costura pra fechar esse fundo. Vou tirar os excessos de novo. E aí, a gente vai fazer um fundinho pra essa bolsa, tá? Pra ela não ficar, tipo, aquela bolsa muito retinha e tal, a gente vai fazer aquele fundinho que algumas pessoas chamam de caixinha de leite, tá? Então, ó, aqui ele já está costurado, tá? E aí, a gente formou um biquinho aqui no canto e nós vamos usar esse biquinho agora pra fazer o cantinho. O que acontece? Eu marco 3 centímetros, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. 3 centímetros da costura pra baixo, no meu caso, vai dar certinho do fim até o começo do bolso, tá bom? Isso é muito sério a gente observar, na verdade, porque pra gente não pegar o bolso, pra isso não dar nenhum defeito na peça nesse sentido, tá bom? Então eu vou marcar aqui, de baixo pra cima, 3 centímetros. E da lateral, tá? Do cantinho pra frente aqui, mais 3 centímetros na parte da barra, tá? Então, vou marcar 3 centímetros do canto pra dentro na barra e do canto pra cima na lateral, tá? E aí, eu vvou colocar minha mão por dentro, assim, ó. E eu vou unir essas duas costuras, a costura lateral e a costura do fundo, ó. Vai formar um biquinho, ó. Vocês estão vendo certinho? Isso forma um bico, tá? Ó, como fica. Eu vou colocar um alfinetinho aqui. E nessa parte onde eu marquei os 3 centímetros, eu vou passar uma reta. Nesse triângulo. Tá? Ele vai ficar dessa forma, ok? E aí eu vou passar uma costura aqui e do outro lado a mesma coisa.
Prontinho, ó. Agora o fundinho tá fechadinho, ó, tá? E aí, agora é só virar. E vamos fazer um forro pra ela, né? Afinal de contas, se fosse só isso, já estaria praticamente pronta. Tá? Agora nós vamos fazer um forro. O ideal do forro é você achar um tecido que fique bem bacana, porque vai aparecer aqui ainda uma partezinha do forro. Então, acha um tecido que você goste, ou que o cliente goste, pra fazer uma interação bem legal com o resto da peça, ok? Vamos lá, fazer o forro. Então, eu escolhi esse tecido aqui, que eu acho ele um pouquinho mais descolado pra proposta, tá? E pode ser mais descolado, pode ser mais romântico, depende muito do jeans que você tem aí e do efeito que você quer que dê no fim, tá bom? E também a gente pode usá-lo depois pra fazer uma tira e colocar no lugar dos passantes e tal, fazer uma amarração diferente. Então, essa hora de escolher o forro vai ser uma hora bem interessante, bem importante, tá bom? E aí, eu vou deixar minha peça do avesso. E vou alfinetar no forro. Pode ser do lado avesso, ou pode ser desse lado mesmo. Se você for usar giz, pode usar o lado direito do tecido sem problema nenhum. Se não for usar o giz, né, use o avesso. Eu vou alfinetar só pra ele não ficar andando mesmo, tá? Correndo aqui. E eu vou riscar em volta com 1 centímetro mais ou menos, ó, tá? Um dedinho, que é o centímetro que a gente vai usar pra costura. Aqui, nesse finzinho, eu vou deixar reto, tá bom? Então eu venho daqui e meço pelo fundo. Eu vou deixar reto como a gente fez a primeira vez, né? Como ela ficou. Pra eu poder fazer o mesmo processo que eu fiz na calça jeans, né? Na parte do jeans, fazer aqui também, tá bom? E sempre observar, a gente vai fazer pelo lado maior, ok? Depois a gente vai cortar essa outra parte aqui que tá um pouco menor, tá bom? Então eu já risquei, pode tirar, e corta o forro aonde riscou. Então agora eu vou pegar uma das partes, ó, vou dobrar ao meio. Essa parte da dobra, ela vai se referir a essa parte aqui, ó, a menor, tá bom? Então essa parte da frente menor. E aí eu vou medir com ela aqui, ó. Tá? A parte da dobra, tá, gente? Cuidado. Medir aqui. E vou marcar com o meu giz. Beleza, marquei. E agora eu vejo essa minha lateral, ok? Da caixinha de leite, tudo. Até o fim, ó, tá? Então ela tem que estar certinha aqui. E aí eu vou agora passar uma régua aqui. Sempre lembrando que se vocês não quiserem fazer bem perfeito, não tem problema, tá? Depois a gente vai ajustar essa parte, então ela não precisa ser totalmente perfeita. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar uma sobrinha a mais, que na hora de fazer o acabamento vai ficar mais fácil com sobra do que se a gente fizer muito, muito certinho, muito, muito perfeito, muito nas medidas, ok? Não tem problema isso. Mas aqui eu passei uma reta meio curva e vou cortar. Prontinho, a parte da frente, a parte de trás, ok? Agora a gente vai lá pra máquina costurar. Eu já vou ensinar aqui como que a gente vai fazer essa costura e a gente vai fazer ela de uma vez lá na máquina, tá? Então aqui a gente tem as laterais do forro, vou mostrar assim que é mais simples, lateral, lateral, fundo, ok? Os mesmos processos que a gente fez no jeans. Na verdade, a gente costurou o meio, mas aqui a gente vai costurar lateral, lateral, meio. E aqui nós vamos medir da costura pra dentro 3 centímetros, né, na lateral e aqui no fundo também, tá? Então, de onde a gente fizer a costura, vou medir 3 centímetros pro lado e 3 centímetros pra cima. Vou fazer o mesmo processo da caixinha de leite, vou fazer o triângulo.
e vou fazer a mesma costura, para ele seguir exatamente, né, o mesmo formato que a gente fez na parte de fora. Então agora a gente vai para a máquina e vamos fazer isso todos de uma vez. Vamos lá! Prontinho, ó. Como eu falei, costurei as laterais, o fundo e fiz o triângulozinho no fundo, como a gente fez, tá? Lá na nossa peça, na parte de fora, tá bom? Não tem problema, pode deixar, como é uma parte muito pequena, não precisa refilar. Caso não queira, pode deixar assim mesmo, que isso não vai formar um acúmulo de tecido no meio, né, dentro da peça, assim, não tem problema nenhum, ok? Aí eu vou virar aqui pra gente ver como ficou o forro. Ok? Só como ele ficou. E agora a gente vai pra alça. E aí no fim da alça a gente vai fazer o acabamento de tudo. Vamos lá? Então aqui, pra gente terminar de realmente usar essa peça, nós vamos fazer a alça também, né, no jeans. Como a gente já vai, o forro já vai ficar aparente e a parte essa parte estampada já vai ficar aparente, a gente consegue fazer a alça da peça no próprio jeans e a gente aproveita o que sobrou dele. No entanto, caso você tenha uma peça menor, seja um shorts, e você também queira aproveitar para fazer uma bolsa, você pode daí usar uma alça pronta, uma alça colorida, fica, enfim, pela sua criatividade, tá bom? Então nós vamos começar medindo assim, ó. Eu vou colocar a minha régua bem certinho aqui com a barra, ok? E vou passar uma reta. Uma reta. Então aqui, ó, eu vou fazer com 60 centímetros, por uma causa a minha régua já tem 60 centímetros, tá bom? Por 8 centímetros, tá bom? Alfinete, tá? Só um pouquinho, só pra garantir, tem base. E já posso cortar. Prontinho, as minhas duas tiras estão prontas, ok? E agora nós vamos costurar as nossas alças, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou virar assim, tá? Ao longo da alça e vou passar uma costura aqui, na alça inteira, ok? E nas duas alças. Depois nós usaremos um virador de alças mesmo e o viraremos e aí nós pespontaremos as nossas alças. Vamos lá? Então agora nós vamos costurar a alça, ok? Pelo avesso, nós vamos passar uma costura inteira na alça e nós vamos virar no fim com um virador de alças. Caso você não tenha o virador de alça, você pode fazer também assim, dobrando aqui, vinca com ferro, tá? Vira bonitinho e já passa direto um pesponto. Pra isso é um pouco mais difícil, precisa ter um pouco mais de habilidade e costume, no entanto, também dá super certo. Vamos lá! Prontinho, já passei a costura e agora nós vamos virar, tá? Então, eu vou usar esse instrumento aqui, que é o virador de alças mesmo, tá? Ele tem um ganchinho aqui, ó, tá?
um ganchinho na ponta e aqui uma bolinha, tá? Eu comprei também numa lojinha de aviamentos, não é caro, tá? Então, caso você queira e use bastante, né? Então, a gente coloca ele dentro, tá? Da alça, o ganchinho prende aqui no fim, ó, e a gente puxa. Muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. Ele já soltou aqui o meu, mas como ele já tava aqui no fim, já valia a pena eu puxar sozinho mesmo. Então, eu já puxei aqui. E aí a gente vai ajeitando a alça pra pespontar, tá bom? Então agora a gente vai pespontar. Então pronto, ó. A alça ficou pronta, ó. Ela fica assim, tá? Então se você for usar uma alça pronta também, tá? Tranquilo, você só vai passar essa parte, né? Você não vai fazer. E já vai seguir direto para essa próxima etapa. Então pronto, com a minha alça pronta aqui, né, com a sua escolhida aí, a gente vai começar a posicionar isso na peça, tá? Eu não vou fazer uma medida aqui. Geralmente eu uso a medida de 16 centímetros entre uma alça e outra. Então eu marco o meio e 16 centímetros, 8 para um lado, 8 para o outro, e aí eu marco a minha alça. Geralmente eu faço assim. Nesse caso, para não ficar nada desproporcional, eu vou colocar aqui, ó, do lado do meu passante. Tá? Você pode fazer isso também aí na sua peça, se for uma peça muito pequena e tudo mais, você pode então usar uma medida mais padrão de como posicionar a alça, tá bom? Então eu coloco aqui e vou posicionar essa daqui também. Ok? Já posicionei ela assim, tá? E aqui, agora sim, eu preciso posicioná-la, essa de trás, de acordo com a da frente, ok? Então eu vou deixar as laterais bem alinhadinhas, e aí eu posso marcar com giz, é aqui, ó, posição da alça, ó. Na parte de trás, ó, posso fazer assim e marco aqui com giz. O outro lado também. E aí eu posiciono a alça de trás no mesmo lugar, então para elas ficarem bem alinhadinhas, tudo bem bonitinho. Agora a gente vai começar a colocar o forro. Então, posicionei a alça e eu vou colocar o forro. O forro eu vou colocar já assim, ó, como se tivesse a parte do avesso para dentro, ok? Porque nós não vamos virar, nós vamos, como é uma boca bem aberta da bolsa, né? A gente consegue já arrumar aqui, né? E já passar o pesponto em cima desse pesponto da calça, né? Pra gente já aproveitar essa costurinha, fingir que tava tudo certo, já era aquilo mesmo. Tá? Então eu arrumo aqui certinho, a parte da frente que é menor tem que estar pra frente, ok? E a parte de trás pra trás. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou virar 1 centímetro aqui, ó, no meu forro, tá? Assim. Geralmente eu gosto sempre de marcar um meio ou a lateral, então eu vou colocar a lateral dele aqui primeiro, só vou marcar um pouquinho, e aí a gente consegue distribuir o forro melhor, tá? E essa outra lateral aqui também na lateral. Mesmo que eu ainda não tenha virado essa parte, tá? É mais pra que a distribuição do forro e a proporção fique ok, fique boa. E aí eu vou virar aqui pra vocês verem, ó, como que dá pra fazer. Se você tiver aqueles ganchinhos, você pode usar com aquele pregadorzinho, se não, você pode fazer assim mesmo, tá? E vai alfinetando. Eu vou alfinetar aqui, ó, mas depois eu vou alfinetar pelo lado de fora. Por quê? Pra gente fazer a costura, vai ser muito mais fácil se a gente fizer por esse lado de fora, ok? Que daí a gente consegue acompanhar o pesponto da própria calça, que já existe, a gente já passa bem por cima dela, desse pesponto. Então aqui, ó, vou passar.
Com tudo alfinetado agora, ó, posso colocar, né, virar do avesso se ficar mais simples pra costurar. Aí você pode fazer como você já está acostumada e acha melhor, tá bom? Eu vou colocar do avesso porque a gente vai, ó, bem certinho agora, acompanhando o pesponto, tá bom? Sempre observando se tá pegando no forro na parte de baixo, ok? Bora costurar! Gente, só uma observação que eu esqueci de falar na hora da alça. Na hora de a gente posicionar a alça, de você posicionar, é sempre interessante e importante, tá? Se certificar que as duas alças vão estar do mesmo tamanho. No entanto, como a gente tem esse desnível, né, ó, da parte da frente com a parte de trás ela vai ser um pouquinho menor, tá bom? A alça de trás do que a alça da frente, tá? Então, para que ele fique no mesmo nível, para que fique bonito e tal, tá bom? A gente vai fazer a alça de trás um pouco menor, mas aí é só na hora de posicionar mesmo. Você pode posicionar as da frente e depois as de trás, tá bom? Ajeitando certinho para que fique igual, tá bom? É só uma observação que eu esqueci de falar lá no começo. E agora, por fim, a gente vai fazer uma tira desse mesmo tecido, tá? Pra gente fazer um passante pra nossa bolsa de calça. Como essa é uma calça masculina, tá? Ela fica um pouco mais aberta. Se fosse uma calça feminina, ela seria um pouquinho mais afunilada na cintura. E aí você pode ou não pode colocar essa faixa como você quiser. Você pode colocar como um detalhe, fazer um laço, sem problema. Nesse caso, a gente vai usar para fechamento, para que a bolsa também não fique tão aberta, né? Não fique uma coisa tão arreganhada, eu diria assim. Tá bom? Vamos fazer a faixa. Prontinho. Eu já fiz uma tira também do mesmo material do forro e nós vamos fazer o mesmo processo da alça para fazer essa tira, né, para fazer essa finalização. A única diferença é que no final nós vamos colocar o cantinho para dentro, tá bom? As extremidades, o tecido um pouco para dentro, vamos passar no pesponto para fechar essa tira inteira, tá bom? Vamos lá! Então, gente, essa daqui foi a nossa bolsa, ó, pronta. Eu fiz um lacinho, já coloquei, né, o cintinho aqui, ó. E aí, só pra você já ver como ela fica, com forrinho, ó. Tudo ok. Pra ela ficar uma bolsa mais saco, tá? A gente coloca, assim, o cintinho aqui, a faixinha, pra ela ficar bem fofa. E aí, ó, a gente pode usar os bolsos, tá bom? Ó, pra celular, pra óculos de sol, eu coloquei aqui atrás. Pro óculos de sol, pra fone de ouvido e dentro, enfim, que você carrega no seu dia a dia. E você pode oferecer isso pra outras pessoas também, né? Como customização daquela calça velha que tá lá jogada, tá bom? Então se você gostou, comenta aí, não esquece de curtir, se inscrever na página pra continuar acompanhando os vídeos. Se você quiser falar comigo, pode me chamar direto lá no Insta, através do direct, que eu vou te responder com certeza. Então, eu te ensino aqui, você costura aí, até a próxima! Oi pessoal, hoje é dia de canal aqui no canal. Vamos lá!